Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. A gente está se cuidando muito e eu espero que vocês estejam também. E aí, gente? Preparados para começar o segundo semestre? A 10ª aula, gente, é a metade do curso. Não é joia? Daqui a pouco vocês estarão formados e aí iniciarão a escola de líderes. Olha, recentemente se formou uma turma de escola de líderes e eles ficaram muito entusiasmados. O pastor ficou muito alegre de saber. Imagina quando vocês se formarem, hein? Né? Tô gerando uma expectativa aqui, tá, gente? Esse ano ainda vocês se formam como líderes, ok? E só para esclarecer, quem se forma como líder não é obrigado a ter um GR, tá? Isso é para tranquilizar, né? Mas quem quiser, né? É só falar com o seu líder, né? Num instante, as vidas vão chegando e você abre o seu GR. Amém? Tá. Então hoje a gente vai aprender sobre o que é um servo espiritual. Tá? A gente está trabalhando sobre os vários conceitos de servo, né? Hoje é o servo espiritual. Antes de a gente começar a falar sobre o servo espiritual, eu quero falar para vocês sobre nascer de novo. Nós sabemos que o espírito do homem é um espírito caído, né? Porque a gente herdou o pecado lá de Adão. Desculpem, gente. Assim como a gente herda, né, aquilo que os nossos pais deixam pra gente, sejam bens, seja provisão financeira, seja dívida, ou até mesmo características genéticas, como, né, alguma doença, por exemplo, né, e a gente não, a gente herda também o pecado, tá? Paulo diz assim, ó, que nosso espírito é morto e que nós, assim com o espírito morto, somos inúteis para Deus. Então nós precisamos nascer de novo. Vocês certamente lembram dessas aulas, desses conceitos lá da Escola de Princípios. Então, para falar mais um pouquinho sobre a Escola de Princípios, eu vou dar aqui uma ideia, né? Vou trazer à memória de vocês a constituição do homem. A Bíblia diz que o homem é uma alma vivente, né? Lá em Gênesis está escrito isso, está escrito que Deus soprou naquele boneco de barro que ele havia feito, né, para ser o corpo de Adão, e ela conta que depois que Deus soprou nas narinas de Adão, ele passou a ser alma vivente. E é o que nós somos, a alma vivente, tá? Mas nós não temos só alma, veja bem. Lá em Zacarias e também lá em Gênesis está escrito que Deus formou o espírito do homem dentro dele. E aí eu penso, e vocês procurem viajar nessa imaginação, né? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o espermatozoide humano fecunda um óvulo humano, obviamente, né? Deus sopra um espírito, um desses que ele tem dentro dele, que ele gerou dentro dele. Esse espírito, ele vai fazer uma fusão com a matéria, com o corpo, né? A palavra fala com o pó da terra, né? E vai gerar a alma. E o que é a alma? A alma é o nosso eu. A alma é a nossa razão, a nossa emoção, o nosso intelecto, a nossa vontade. Ela tem livre-arbítrio, ela pensa que manda, né? E realmente ela manda até a gente nascer de novo. Até o nosso espírito nascer de novo. A partir do momento que o nosso espírito nasce de novo, porque a gente diz sim para Jesus, né? Sim, eu creio que tu és filho de Deus. Sim, eu creio no teu sacrifício na cruz. Ele foi suficiente para minha salvação. O que acontece?
meu espírito é vivificado. Quando você proferiu essas palavras, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito foi vivificado. E aí você é triuno, você tem 3 partes, tal como o nosso Senhor, nosso Deus Criador tem, né? Espírito, Jesus, Espírito Santo, Jesus e Deus Pai, né? Nós somos corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, né? Para ficar bem claro na mente de vocês, eu vou fazer uma ilustração que eu gosto muito. Imagine que você tem 2 corpos, um espiritual e um carnal, um físico e outro não matéria, não físico, espiritual, tá? O que liga esses 2 corpos que você tem? O que liga esses 2 corpos que nós temos? A alma, aquilo que nós somos, aquilo que é cada um, o pensamento, a intelectualidade, as emoções, o jeito de ser, a personalidade, o caráter, aquilo que você é, liga o seu espírito à sua alma, tá? Se você tem 2 corpos, um espiritual, é porque esse corpo espiritual tem função. O corpo espiritual é feito para se relacionar com Deus. Então, o seu espírito, o seu corpo espiritual, se relaciona com Deus e com as coisas do alto. Amém? O corpo carnal tem os 5 sentidos que a gente conhece, né? E esses 5 sentidos servem para se relacionar com o mundo físico, né? Sentir frio, por exemplo, hoje está frio, né? Se maravilhar, né? Ver que dia lindo que está hoje, ver as pessoas, né? Falar, ouvir, cheirar, certo? Então, os 5 sentidos, tocar nas coisas, saber qual é a textura de cada coisa, fazer um carinho na pessoa que você ama, né? Receber um carinho, não é? São os 5 sentidos. E o que liga esses 2 corpos? A alma. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz assim, ó, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso precisa nascer de novo, né? Porque até reconhecer Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos só alma e corpo. Falta um pedaço, falta uma parte, falta aquele corpo que nos faz nos relacionar com o Pai. Tá bem, gente? Então, aceitando o Filho, nós nos reconciliamos com o Pai. E o presente que recebemos é nascer de novo, né? Nascer para não morrer nunca mais. Amém, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, por favor, vão anotando, tá? Na segunda-feira, às 20 horas, estarei lá, ok? E aí vocês podem fazer as perguntas, se eu souber, né? Eu respondo. Gente, esse texto que está em azul aqui nesse slide, essa parte aqui, ó, tá? Esse aqui. Tá faltando uma aspas, tem erro de português ali, mas de qualquer forma, são palavras, e eu esqueci de colocar, do pastor Eduardo Reis. Ele diz assim, ó, que quando um bebê está se formando, né? Lá em Salmo diz que a gente é formado de uma forma maravilhosa, né? E que Deus vê os nossos ossos sendo se formados. Que Deus já sabe o nosso nome, que Ele já tem todos os nossos dias escritos quando nós ainda nem existíamos, né? Olha só que maravilhoso que é isso. Quando a gente ainda era massa informe, quer dizer, uma bolinha de células. Deus já sabia o nosso nome, já sabia quem nós éramos, já tinha os nossos dias escritos, né? Por quê? Porque Ele soprou dentro da matéria, dentro dessa bolinha de células, o seu fôlego de vida.
que se juntou a essa bolinha dando existência à alma vivente. Então o homem é uma alma vivente. Porém, assim como Adão pecou, né? Assim que Adão pecou, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, diz a palavra, e nós herdamos o pecado. E nós herdamos uma natureza caída, que se manifesta na nossa carne, né? Por isso a nossa alma deseja fazer as vontades da carne. E ela milita contra o nosso espírito o tempo inteirinho. A alma quer mandar, mas nós devemos dar voz ao espírito. E a gente vai aprender hoje como fazer isso. Amém? Não é uma receita de bolo, mas é uma forma de trazer entendimento, trazer luz, né, a essa questão que muita gente acha muito difícil, tá? De qualquer forma, nós precisamos de regeneração, ok? O que diz a palavra em Ezequiel? Deus nos diz isso, ó, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Não está falando do Espírito Santo, tá? Está falando do espírito do homem, aquele que ele soprou. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, quem é nascido do Espírito é Espírito. Tem seu espírito vivificado, né? Pode andar nos estatutos de Deus, porque é capacitado pelo Espírito Santo. Pode guardar a justiça de Deus e observar, quer dizer, viver conforme, tá? A palavra diz que quando somos batizados, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, junto com o nosso espírito. Não é lindo isso, gente? Por isso que ele diz assim, ó, porei dentro de vós o meu espírito. Observa que ele está em letra maiúscula. Então esse é o Espírito Santo. Amém, gente? Continuando, eu pulei aqui sem querer. Deixa eu ver, é essa mesmo. Muito bem. Quais são as atitudes que um crente que tem o Espírito Santo habitando em si deve manifestar? Primeira coisa é a fé em Cristo, né? Deve manifestar fé. Quem manifesta fé não se desespera, mas tem esperança de vida eterna. Amém? Deve obedecer ao Espírito Santo. Deve se relacionar adequadamente com Cristo. Quem é Cristo? O nosso Salvador, né? Aquele homem que deixou de ser homem, mas foi glorificado em Deus, né? Foi crucificado, foi morto, ressuscitado, né? E agora está glorificado em Deus. Amém? Quando nos relacionamos, e é também um crente que tem o Espírito Santo, é aquele que se relaciona adequadamente com o Espírito Santo, né? Diz assim, ó, quando nos relacionamos adequadamente com Cristo, nos tornamos cristãos, mas só quando nos relacionamos adequadamente com o Espírito Santo é que nos tornamos espirituais. Como podemos nos relacionar com o Espírito Santo? Né? Como? Veremos já adiante. Então, pela cruz, temos a possibilidade de ser espirituais, mas é o Espírito Santo que nos torna assim. Se eu não me relacionar com o Espírito Santo, eu não vou ser espiritual. Amém? Ou seja, meu espírito vai ser um bebezinho, ele não vai crescer, né? Porque observa, quando a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo, né? Ninguém nasce adulto. E não há mágica aqui, mesmo sendo no corpo espiritual. É um bebezinho.
né? Primeiro ele recebe o leitinho. Lá na escola de princípios você receberá um leitinho, tá? Agora já tem um suquinho, uma papinha, né? Estão entendendo, gente? Vocês estão crescendo espiritualmente. A cruz sempre produz, aliás, sempre conduz o homem ao Espírito Santo. Então, se eu olhar para a cruz, né? No sacrifício que Jesus fez na cruz, eu estou automaticamente sendo conduzida ao Espírito Santo. Amém? Qual é o valor que a cruz tem na sua vida? Isso é para você refletir, tá bom? Mais um tópico aqui, andar segundo o Espírito. Como é que anda um crente segundo o Espírito? Aqui o Espírito Santo, tá? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha lá, Jesus falou lá pro Nicodemos que se ele era nascido da carne, ele era carne. E se ele era nascido do Espírito, ele era Espírito. Aqui ele está falando agora, Paulo falando para aqueles que já nasceram de novo. Pode haver crentes que se inclinam para as coisas da carne. Crentes que pecam, que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas desejam viver no pecado, ou seja, dão vazão aos desejos da alma. O que Paulo está falando aqui é que nós temos que nos inclinar, ou seja, decidir nossa vida, nossas questões, segundo o Espírito de Deus, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é pecado. E o salário do pecado é a morte. Estão entendendo? E a inclinação, a tendência, seguir o Espírito Santo é vida e paz. É lindo isso, né? E como é que nós chegamos a isso? Tem uma palavrinha-chave aqui, chama-se intuição. A intuição é uma coisa que nós mulheres somos privilegiadas. O homem é muito razão. E porque ele é muito razão, ele não dá vazão à sua intuição. Aí a pergunta é, mas o que é a intuição? Quando você tem uma intuição, você sabe que ela é uma intuição. Você sabe porque você sabe. É uma intuição, ela vem do Senhor Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus, e você sabe que assim você tem certeza disso. Amém? E é a intuição que é o canal, né, de comunicação entre o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito. Você teve uma ideia, e essa ideia é algo inusitado. Pronto. Você tem certeza de que isso veio do Senhor. Você acordou com uma palavra, você sonhou um sonho diferente. Você sabe que aquilo é espiritual. Isso é intuição. Tá? Não é um sentido, não é uma emoção, não é um arrepio, não é um trimelique, né? Mas é uma certeza. Você sabe que aquilo veio de Deus. Amém, gente? Quando nós nos inclinamos ao Espírito Santo, às coisas do alto, né? Nós podemos servir, né? Nós temos como exemplo a vida dos apóstolos. E os apóstolos, depois que o Senhor Jesus ascendeu ao céu, né? Depois que ele subiu e o Espírito Santo veio e os batizou, né? Com línguas de fogo, naquele dia de Pentecostes, né? Os apóstolos começaram a falar, né? Eles ganharam ousadia, coragem, sabedoria, graça, entendimento para falar sobre as coisas do alto. E as pessoas começaram a se ajuntar, né? A formar aquilo que hoje nós chamamos de igreja, né? As pessoas que seguem ao Senhor Jesus.
A palavra fala em Atos das muitas vezes, aqui só tem 3 citadas, né? Atos 10, 13 e 16, são esses 3 itens aqui, ó, tá? Que os apóstolos buscavam executar a vontade de Deus, né? Executar a vontade do Espírito Santo, sempre orando, clamando ao Espírito Santo. E aqui nós podemos ver nesses 3 versículos que o Espírito Santo falava com eles. O Espírito Santo os enviava, os impulsionava, os encorajava. Bem, gente? Deixa eu mudar aqui. Muito bem. O objetivo do serviço cristão, do serviço de um servo espiritual, é comunicar a vida ao espírito do homem, ou edificar a vida no espírito. Que vida? A sua? Sim, a sua própria vida e a vida da igreja, a vida dos seus irmãos. Amém? Vou tocar porque tem muita coisa ainda. O espírito é o que vivifica, né? Lá em João está escrito, a letra mata, mas o espírito é o que vivifica. Tá? Então, conhecer só a palavra não é nada, eu preciso de revelação dessa palavra. Tá? Aí diz assim, ó, em 1 João 20, 1 João 2,20, diz assim, e vós tendes a unção do santo. Que santo é esse? Santo de Deus, né? O Espírito Santo. E sabeis todas as coisas. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine a sua própria unção. Você sabe. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Estão entendendo? É o Espírito Santo, através da sua unção, que nos ensina todas as coisas. E é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Você vai dar vazão à intuição, né? Você vai dar mais atenção à sua intuição e vai receber graça e unção do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que capacita o nosso espírito para saber o que fazer e compreender o seu mover. Isso revela dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dotado de características, né? E ele passa essas características para nós. Ele passa essas faculdades, esses entendimentos para nós. Um deles é a intuição, que eu já falei, né? Falar mais um pouquinho agora sobre a intuição. É o sentir espiritual sem causa ou razão, né? Aí nós temos alguns itens para falar sobre a intuição. Primeiro, conhecimento e discernimento. O que a palavra fala? Marcos 2,8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, Jesus teve uma intuição, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Ele não ouviu ninguém falar. Ele teve uma intuição, ora, eles estão pensando tal coisa de mim. Por que vocês estão pensando tal coisa de mim? Né? O espírito, a segunda faculdade do espírito a segunda face da intuição é a alegria. Primeiro é conhecimento e discernimento. Segundo, alegria. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, disse Maria, né? Maria disse, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele me fez bendita, né? Eu gerei o Filho de Deus, não que isso fosse uma glória para ela, né? Eu penso que ela estaria muito, muito, muito triste vendo essa idolatria toda, né, que alguns a dedicam, né? Ela sabe que quem ela gerou, que ela foi só um canal, né? Que ela foi só um instrumento nas mãos do Senhor. Mas ela se alegrou muito porque ela foi a escolhida. Amém?
Terceiro tópico da intuição é tristeza. Tem alegria e tem tristeza, né? Jesus, pois, quando a viu chorar, quem? Maria, né? Viu Maria chorar. E também chorando os judeus com ela, que vinham com ela, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, né? O que ele sentiu ali? Nossa, minha amiga está sofrendo muito porque o seu irmão morreu, né? Lázaro havia morrido e ela está sofrendo, ok? O outro tópico da intuição é decisão. Quando nós temos uma intuição que vem do alto, a gente fica decidido. E a gente cumpre aquilo que foi proposto no nosso espírito. Lá em Atos 19, 21 diz assim: e cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito. A outra face, o outro tópico, né? Amor. Então, olha, conhecimento, entendimento, alegria, tristeza, decisão, amor. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Né? Senhor Deus nos declarou o seu amor através do Espírito Santo, deixando conosco o Espírito Santo. Né? Ele nos comunica a sua vontade. Amém? Nós temos também sabedoria e revelação, para que o vosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. A revelação é a capacitação do Espírito Santo para compreender determinado assunto. Você está lendo a palavra e você não entende. Nossa, que difícil que está esse trecho. Olha aí. Peça ao Espírito Santo revelação. Medite nessa palavra, nesse versículo que você não está entendendo. Decore ele. Você vai ver que o Espírito Santo vai lhe falar tudo o que ele quer dizer. Amém? Mais um tópico, paz, né? Aqui fala que Paulo não teve descanso em seu espírito. Quer dizer, ele estava com o espírito aflito, né? Porque ele não teve descanso, que se há aflição, há também paz. Amém? A outra faculdade do espírito, a primeira é a intuição, a outra é comunhão. A palavra diz que quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, fazemos as pazes com Deus. Nós éramos inimigos, agora somos chamados de filhos. Né? Estamos reconciliados com Deus. Podemos ter comunhão com Deus. Podemos conhecer a Deus. Né? Deus é espírito. E quem tem espírito morto nunca pode conhecer a Deus. Não pode adorá-lo, né? Não entende isso. Tá? Não pode louvá-lo, não entende. Porque o seu espírito está morto. Né? E a última faculdade, consciência. Tem como tarefa nos corrigir e nos repreender. Você certamente já ouviu, isso aí está errado, aqui dentro da sua mente. Né? É uma faculdade do Espírito Santo. Quem está no mundo e faz coisas erradas, não sente, não ouve, faz, né? Como se tivesse o direito de fazer. A normalidade do espírito diz assim, ó, quais são as condições adequadas para cooperar com Deus? Primeiro, eu preciso ter um espírito contrito, tá? Aqui eu vou passar por cima, gente, porque são 17, bem rapidinho. Vou terminar, se Deus quiser, em 2 minutos. Vamos ver. Um espírito contrito nos ajuda a permanecer vigilantes, né? A não pecar. Um espírito quebrantado é o número 2. É aquele que treme na presença de Deus. Sabe, no culto você sente a presença de Deus.
né? O Espírito Santo está ali ministrando e você treme. Amém? O terceiro, um espírito aflito é aquele que reverencia a Deus, né? O Senhor Deus é o Criador do céu e da terra, é o nosso Pai. Precisa respeito, reverência, né? Precisamos ter um espírito humilde, solícito, ensinável diante de Deus. Precisamos nos esvaziar, né? Ter um espírito, nosso próprio espírito, né? Deixar espaço para as coisas de Deus, sabe? Não ser, sabe, todo cheio de si, ok? Ter brandura, né? Olhar com misericórdia, olhar com amor para os irmãos, ser fervoroso, ter zelo, ser diligente com as coisas do Senhor, né? Ser sereno, sabe? Agir com leveza, né? As coisas do Senhor não podem pesar na sua vida, sabe? Aquilo que você faz para o Senhor, para os irmãos na igreja, não podem ser peso. Amém? Ter um espírito alegre, né? O nosso Deus é um Deus de festas, é um Deus de alegria, né? Nós precisamos dizer como Maria, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Décimo, um espírito de poder. Nós precisamos ser corajosos, tranquilos, moderados, viver em novidade, né? Nos mover, sabe? Não podemos ficar parados, precisamos nos mover, tá? Nos mover nas coisas do Senhor, né? Porque é o tempo que passa. Não somos nós que damos um tempo, não. A gente para e fica para trás, porque o tempo passa. Então nós precisamos nos mover e mover as pessoas que caminham com a gente. Amém? Ter um Espírito Santo. Aqui observem que está tudo em letra minúscula. Nosso espírito precisa buscar a santidade. Nós morremos para o pecado. Precisamos ter um espírito forte, sabe, capaz de crescer. Jesus crescia e se robustia, melhor, se robustecia, se fortalecia em espírito. Nós não podemos continuar a ser bebês na fé, amém? Ficar de mimimi, tá? Né? Perder tempo com confusão, com diz que me disse, não podemos mais. Nós precisamos buscar ao Senhor, buscar o nosso crescimento e ser um com os nossos irmãos, né? Ter um espírito de unidade para com a igreja, que são os nossos irmãos, para com Cristo e com Deus, né? O Espírito Santo já está em nós. Então agora eu preciso fazer as coisas do alto para os meus irmãos e estar em unidade com eles. Estou passando do meu tempo, mas estou no fim. Penúltimo, um espírito cheio de graça, né? A graça é o favor imerecido, sabe? Desprendido das coisas materiais. Como eu recebi, eu também tenho que dar. Amém? E talvez eu tenha que dar primeiro, né? Para receber a bênção depois. Amém, gente? E o último, o espírito de arrebatamento. E aqui eu vou perder um minutinho a mais. Sabe, o Senhor Jesus está voltando. A gente pode ver os sinais. E eu tenho que viver o dia de hoje, você precisa viver o dia de hoje, pensando que é o último dia. O Senhor pode voltar hoje ainda ou amanhã. Estamos vivendo o fim dos tempos. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é essa semana, mês que vem, no ano que vem, ou daqui 10 anos, né? Mas a gente pode ver os sinais. Sabe, a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente sabe os sinais. A gente vê os sinais. Tudo isso que está acontecendo, gente, não é de graça, tá?
não pegou Deus de surpresa. Ele sabia que o coronavírus viria e pararia o mundo. A pergunta que fica aqui é: o que você está fazendo nesse tempo, né? Dormindo, assistindo Netflix, pior, novela, né? Ou você está buscando a Deus, orando, orando para não cair, orando para não desanimar, orando para não adoecer, para que seus queridos, seus filhos, cônjuge, pais, irmãos, não adoeçam. O que você está fazendo? Você está fazendo essa escola, né? E isso já é uma grande coisa. Eu penso que o Senhor está muito alegre com essa sua atitude. Mas você precisa fazer mais nesse tempo. Não se deixe desanimar. Amém? Nós precisamos viver permanentemente num estado em que, de repente, nós estaremos fora desse mundo, sabe? Subindo para o céu. Estaremos sendo arrebatados, estaremos sendo, deu um calor, estaremos sendo raptados desse mundo pelo Senhor Jesus. Você está fazendo o quê? Né? Não deve ter medo desse dia. Ok? Porque esse dia é o dia da glória. O dia em que a gente vai cear com o Senhor, né? Vai receber a nossa coroa. Por isso a Bíblia termina, né? Dizendo que nós devemos nos alegrar com a vinda do Senhor e clamar junto com o Espírito: vem, Senhor Jesus. Amém, gente? Queridos, tem uma tarefa para vocês fazerem, eu acho que está aí na folhinha de vocês. Se não estiver, me chamem no nosso grupo ali no WhatsApp, tá? Que eu passo a tarefa para vocês, ok? Um grande beijo no coração. Eu espero vê-los todos na segunda-feira. Amém? Até lá!